Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós queremos destacar mais um livro que consideramos interessante, importante, não só para lhe proporcionar uma boa leitura, mas também para nos aprimorarmos, aprimorar os nossos conhecimentos. E o livro que nós teremos aqui como base para a nossa reflexão é Um Sorriso como Resposta e que tem como título Histórias para Embalar o Coração. E quem está aqui para conversar conosco sobre o seu conteúdo, sobre o que ele tem de bom e de interessante para nos trazer, é o seu autor, Cláudio Bueno da Silva. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Eu aqui agradeço o seu convite e agradeço também a oportunidade de participar nesse programa Repensar da Rede Mundo Maior. Pois é, repensar, nós estamos sempre repensando. Eu acho que é uma forma de nós repensarmos a vida, trazer livros, histórias, e histórias é sempre muito agradável de aprender, com histórias, Eu acho que é uma forma interessante. Mas o que eu quero saber de você, antes de nós falarmos do livro propriamente, saber um pouquinho de você. Como é a primeira vez que você está entre nós, saber como que você chegou até esse ponto de escrever livros. Você vem de uma família espírita, não? Qual que é a sua história? A minha história, Maria Isilda, ela não tem muita originalidade não, sabe? É uma história comum, mas de muito trabalho. Eu, com mais ou menos 24 anos, eu fui despertado por um livro que me fascinou. Aliás, 4 livros. Sim. A minha esposa tinha uma amiga e que, sabendo que eu gostava de leitura, me emprestou alguns livros que eu lembro: O Livro dos Espíritos, Nosso Lar, A Mulher na Dimensão Espírita e um outro de poesias e dissertações de Emmanuel e outros espíritos. Certo. Então, essa colega da minha esposa, ela teve uma sensibilidade muito grande, porque ela me cercou pela razão, pela emoção, e eu fiquei encantado com aquilo. Eu tinha 24 anos, 23, 24 anos, e eu vi muita racionalidade naquilo, porque apesar de eu ser bastante jovem, eu tinha um pouquinho de juízo, sabe? Isso é bom, naquela época. Isso é bom. Então, e eu gostei, e logo em seguida essa mesma moça me encaminhou, me sugeriu que eu frequentasse o Instituto Espírita Obreiros do Bem, lá de Osasco. É uma instituição muito antiga, Sim. tradicional da cidade, e eu enveredei por esse caminho e trabalhei em muitas atividades doutrinárias, administrativas, dirigindo departamentos, fazendo palestras na cidade e na região. Trabalhei muito também pela USE, que naquele tempo era a Unime, de Osasco, e continuo ainda colaborando tanto no Instituto quanto no Obreiros do Bem. A minha família era apenas simpatizante do Espiritismo, e eu posso dizer, de certa forma, usando aquele chavão muito conhecido no movimento, de que eu vim para o Espiritismo pelo amor mesmo. Que bom, né? É bom isso. Eu gostei daquilo, embora a minha esposa tivesse lá uns probleminhas de saúde, e nós fomos tentar uma solução no Espiritismo, mas a minha conversão, entre aspas, talvez tenha se dado pelo amor mesmo, pela filosofia espírita, né? E de lá para cá eu venho trabalhando nisso. E eu trabalhava em tantas atividades, com aquela energia de jovem assim, que eu, embora amasse a literatura, sempre gostei de livros, de autores nacionais, estrangeiros, tudo, sempre li desde jovem. Eu nunca pensei em escrever um livro. Ah, certo. Não é? Talvez lá no recôndito da alma tivesse essa hipótese, mas eu nunca pensei. Mas depois de aposentado, eu vi essa possibilidade. E em 77, por volta de 2007, 2008, o Orson Carrara esteve em Osasco. Eu falei: Orson, eu tenho um material assim, você não quer dar uma olhada? Ele falou: se você confiar em mim, manda para mim e eu vou dar uma lida. Acredito que ele tenha gostado. Sim. E editou Esse é o Um primeiro. Sorriso como Resposta.
e que teve uma boa aceitação, as pessoas vieram falar comigo, muitas delas, que se emocionaram, que aprenderam com algumas lições que contém o livro, e assim por diante. Depois desse veio um outro, e eu espero continuar trabalhando nisso. Então, mas aí, por que desse livro, né? É o que a gente quer saber também. O que te motivou a escrever dessa forma? Dessa forma? Né? Você traz um conceito doutrinário. Sim. E aí traz uma história, né? Por isso tem um livro, por isso tem o subtítulo Histórias para embalar o coração, não é isso? Olha, Maria Zilda, eu entendo que o conto é uma das formas mais práticas, rápidas, objetivas de você atingir uma sensibilidade, de você atingir o objetivo doutrinário mesmo que nós temos, né, em relação às pessoas. E eu sempre li muito conto, gosto muito de Anton Chekhov, né, e tantos outros autores que escrevem magistralmente contos. Então, e eu tenho uma propensão natural, eu não sei por que razões, de escrever de forma sintética. Isso. Que é difícil. É difícil. E os meus textos são assim, as ideias vêm, eu vou desenvolvendo, de repente ela para e não sai mais nada. Então eu acredito que é uma tendência a escrever textos curtos. E assim nasceu esse livro de historietas que eu vim acumulando durante 4 anos, depois resolvi compilar no livro. E que as pessoas se identificam com algumas delas, isso que acho que é interessante. Eu quero crer, né? que sim, viu? Pela resposta que eu tenho tido, muitas têm se identificado sim. Isso é que é bom, porque quando você percebe que outras pessoas vivenciaram a mesma coisa que você, exato, né, você se consola, aí você vai buscar o conceito espírita que está lá antes da história, se interessa e começa a ampliar o seu conhecimento. É interessante exatamente. essa forma. Mesmo porque a abordagem desse pequeno volume, ela é bem ampla. Ela, né, aponta vários episódios da vida humana, da vida cotidiana das pessoas, e eu busquei um respaldo na Revista Espírita. Sim. Nas obras de Kardec, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e principalmente na Revista Espírita, que é um repositório imenso de histórias, de vivência humana, que a gente nem calcula, né? Pois é. Muitos espíritas ainda não se aperceberam. Isso. Eu acho que também nós tínhamos que divulgar um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso, para que as pessoas se estimulassem a conhecer, né? A ler, a estudar. Na verdade, é estudar. Não tem pressa, né, Maria Isilda? Porque como a coleção é muito grande, 12 volumes, que nós traduzimos no português, mas não tem pressa. Você vai devagarzinho, vai lendo aos poucos e você vai se enriquecendo. É isso mesmo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando deste livro, dessas histórias que estão neste livro. Até já.